nesse encontro, nós veremos a Semana de Arte Moderna. Nós já vimos o pré-modernismo, os antecedentes do modernismo, a primeira exposição de Lázaro Segall, de Anita Malfatti, as viagens de Ozod, Anita e Tarsila à Europa, o contato com as vanguardas modernistas, e nós iremos agora para o ponto culminante de todo esse movimento, de toda essa agitação que antecede 1922. E já definindo com vocês por que a semana aconteceu em 1922, é porque em 1922 se comemorou, se celebrou o centenário da independência do Brasil, tá? Então não é casual, certo? Então nós temos aqui um grupo de jovens intelectuais, artistas intelectuais, agitadores, políticos, pessoas que tinham um pensamento moderno para a época, que tiveram contato com as vanguardas modernistas e que trabalhavam e que sabiam da necessidade de modernizar o pensamento, a cultura brasileira, certo? Então, esse ponto, o ponto culminante desse grupo, o ponto agregador de tudo isso ocorreu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, num evento conhecido como Semana de Arte Moderna, que é o que nós trabalharemos com vocês a partir de agora, certo? Eu quero dar ênfase aqui para vocês para um fato, tá? A importância de Mário Yoso de Andrade. O Mário como articulador, como personagem de bastidores, e o Ozod como um dos principais responsáveis pela agitação, por toda a movimentação que culminou no evento, certo? Inclusive é atribuído ao Ozod uma lenda urbana, reza a lenda que na Semana de Arte Moderna ele, com medo de não acontecer nada, de não ter impacto, que ele pagou pessoas para poder ir lá, especificamente para vaiar, para jogar tomate, para jogar batata e tal, para causar barulho, para causar, certo? Para provocar e para fazer com que a semana tivesse repercussão. É lenda urbana, nós não sabemos se isso é verdadeiro ou não, mas de qualquer forma, Ozod é o principal agitador do evento, certo? O Mário era muito articulador, era muito de bastidores, mas quem fazia as coisas realmente acontecerem era Ozod de Andrade. Tranquilo, meninos? Então nós temos aqui um evento que ocorreu entre 11 e 18 de fevereiro de 1822, com saraus, com eventos culturais nos dias 13, segunda-feira, 15, quarta-feira e 17, sexta-feira de fevereiro, certo? Nós veremos aí o que aconteceu de mais importante nesses eventos, quais foram as repercussões, qual foi o impacto da semana na época, leremos alguns textos referentes ao evento, leremos alguns textos do evento e destacaremos com vocês as principais ocorrências, os principais fatos da Semana de Arte Moderna, certo? Já destacando que foi o elemento modificador do pensamento no Brasil, a modernidade brasileira iniciada aí, ok? Vamos a ela então, meninos. Veremos com vocês a Semana de Arte Moderna como o evento que marcou o início da modernidade no Brasil. Se na época não causou tanta repercussão, é devido à questão da comunicação na época, as condições de comunicação serem bem precárias, mas de qualquer maneira foi o início, as ideias divulgadas ali começaram a espalhar pelo Brasil, para Minas, para Recife, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro primeiro. Então vamos lá, Semana de Arte Moderna, 11 a 18 de fevereiro de 1922, com eventos com saraus nos dias 13, 15 e 17. Tranquilo, meninos? Vamos lá então. A Semana de Arte Moderna é indiscutivelmente o maior evento cultural da história do Brasil. A semana realizou-se entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 e reuniu, além da elite da sociedade paulista, a principal cidade do país já à época, alguns dos principais nomes de outros estados, como o pernambucano Vicente Rego Monteiro, um dos principais artistas plásticos do Brasil, o carioca Ronald Carvalho. Então, o evento, que é o marco inicial do modernismo, é um evento radical e o principal evento de toda a história da nossa cultura. E é esse evento que nós trabalharemos com vocês a partir de agora, certo? Nós temos aqui entre 11 e 18 de fevereiro, com saraus nos dias 13, 15 e 17, uma grande agitação cultural em São Paulo. Uma agitação que a elite conservadora, que a imprensa conservadora tentou ignorar, mas uma manifestação que foi a semente que deu origem ao nosso modernismo, que foi se alastrando e o modernismo se fixou e mudou a nossa história, certo? Então nós temos aqui nos saraus, no primeiro sarau, no dia 13 de fevereiro de 1822, a palestra do escritor Graça Aranha, do escritor pré-modernista Graça Aranha. O Graça Aranha, autor de Canaã, a obra inicial do pré-modernismo, tinha viajado à Europa, entrando em contato com as vanguardas, então quando ele voltou ao Brasil, ele era simpático às ideias vanguardistas. Ele foi o padrinho da Semana de Arte Moderna
E é dele uma frase célebre: ou a academia se renova ou morra a academia. Nem a academia se renovou, nem morreu, mas o modernismo aconteceu. Nós trabalharemos com vocês agora um fragmento da palestra do maranhense Graça Aranha na abertura do primeiro sarau, na abertura da Semana de Arte Moderna. Então, acompanhem comigo aqui esse fragmento. A remodelação estética no Brasil, iniciada na música de Villa-Lobos, na escultura de Brecheret, na pintura de Cavalcante, Anita Malfatti, Vicente Rego Monteiro, Zina Aita, e na jovem e ousada poesia, será a libertação da arte dos períodos que ameaçam do inoportuno arcadismo, do academismo e do provincianismo. O arcadismo aqui é referência à arte acadêmica, na verdade é o parnasianismo, certo? Ignoro como justificar a função social da academia. O que se pode afirmar para condená-la é que ela suscita o estilo acadêmico, o estilo formal, constrange a livre inspiração, conspira contra a liberdade poética, refreia o jovem impetuoso talento que deixa de ser independente para se vazar no molde da academia. À época, a academia tinha uma influência que ela não tem mais hoje, certo? É um grande mal na renovação estética do Brasil. Em nenhum benefício trará à língua esse espírito acadêmico que mata, ao nascer, a originalidade profunda e tumultuária de nossa floresta de vocábulos, frases e ideias. Se os nossos escritores não pensassem na academia, se eles por sua vez a matassem em suas almas, que descortino imenso para o magnífico surto do gênio, enfim liberto de mais esse terror. Então nós temos aqui nesse fragmento da palestra de abertura da Semana de Arte Moderna, o escritor pré-modernista Graça Aranha, de mente aberta, conheceu a Europa, conheceu as vanguardas, fazendo uma crítica ao pensamento acadêmico, à arte acadêmica parnasiana, que prevalecia no Brasil no início do século XX, certo? E essa crítica à arte acadêmica, ao passado, ao formalismo, ela é impacto, ela é reflexo da leitura dos manifestos, dos manifestos que não era só um, dos manifestos realistas. Opa, foi mal. Ela reflete o impacto, a influência dos manifestos futuristas, certo? O futurismo é que bateu pesado com o passado, com a arte acadêmica, com a arte clássica, com rigor e promoveu a transformação, a revolução na arte no século XX. Tranquilos? Então nós temos esse princípio aqui que é um princípio fundamental do modernismo no início. A Semana de Arte Moderna, o nosso modernismo inicial, é marcadamente influenciado pelo futurismo. Tranquilo, meninos? E a Semana de Arte Moderna se realizou sob o ímpeto do futurismo. Portanto, o evento é um evento vanguardista, mas um evento muito associado ao ímpeto revolucionário do futurismo. Vamos lá? A Semana de Arte Moderna é um evento elitista, sim. É a elite econômica, a elite cultural, social e política do país. Óbvio, tá? Tranquilos. As mudanças vêm por ela. E foi uma das provas que se tratou de um evento elitista foi a não participação de Lima Barreto. Lima era na época um intelectual conhecido, ele não foi convidado, mas aqui também parte culpa dele, tá? Porque ele tinha uma crítica, ele tinha uma implicância com os Andrades. Ele fez um comentário bem ácido em relação à poesia de José Gilmar de Andrade. Ele falou que os dois faziam um verso livre porque os dois não conseguiam fazer soneto, certo? Os dois não sabiam fazer poesia. Então é claro que isso aí vai fazer com que ele seja excluído do evento. Mas nós temos aqui a participação da elite paulistana, da elite paulista, associada a ela alguns elementos de fora. Nós temos aqui o caso do Ronaldo Carvalho, do Sérgio Buarque de Holanda, do Vicente Rego Monteiro, que é um dos principais artistas plásticos do século XX, pernambucano. Então nós temos aqui, durante uma semana em São Paulo, a união da juventude moderna, da juventude vanguardista do Brasil, e principalmente da juventude vanguardista de São Paulo. De um pessoal esclarecido, um pessoal que tinha como objetivo modernizar a cultura no Brasil. Então nós temos durante uma semana exposição de esculturas, aí nós temos o principal escultor do Brasil, Victor Brecheret, o artista que fez o Monumento às Bandeiras. Nós veremos aí um trabalho dele com vocês. A arquitetura do Antônio Moy, a arquitetura moderna, a arquitetura vertical do século XX. Nós temos a pintura de Anita, de Cavalcante, do Vicente Rego Monteiro. A Tarsila estava na Europa durante o evento. Nós temos as apresentações musicais de Hernani Braga, Guilmar Novaes, que agradou o público, que ela fez apresentações mais conservadoras,
e as apresentações de Vila Lobos. A apresentação de Vila Lobos para o mundo, tá? Causou muito impacto a participação dele, porque ele era um grande músico. A apresentação dele na Semana de Arte Moderna depois foi levada à Europa com grande repercussão. Ele só chocou na Semana de Arte Moderna porque ele fez algumas brincadeiras, ele satirizou Chopin, ele se apresentou calçando sandália, com guarda-chuva. Então isso aí tudo foi considerado na época como provocações futuristas, e o público reagiu, principalmente quando ele apareceu, quando ele subiu ao palco com sandália, com chinelo e com um guarda-chuva. O público reagiu de maneira negativa, vaiando. Mas de qualquer maneira a apresentação dele na época agradou a crítica, foi elogiada, e essa apresentação foi levada depois à Europa. Nós trabalharemos com vocês essa apresentação, já fixando com vocês a ideia de que Vila Lobos é um dos principais modernistas, e a construção da sua obra, que foi apresentada na Semana de Arte Moderna, é fruto de um longo trabalho de pesquisas com produções de rituais de índios no Mato Grosso, certo? Ele ficou um longo período pesquisando esses rituais e levou depois esses rituais para a música erudita, fundindo-os com a sua formação clássica erudita, certo? Então nós temos aqui um músico que conhecia a música europeia, Franz Liszt, que conhecia que tinha uma formação erudita clássica, mas um músico que se apropriou da música primitiva, da música brasileira, de música indígena do Mato Grosso, certo? Então nós temos aqui um dos principais eventos da Semana de Arte Moderna, a apresentação de Vila Lobos. O poeta carioca Ronald Carvalho, grande agitador. Nós vamos ver aqui que é um dos pontos altos da Semana de Arte Moderna, o momento em que ele declama o poema Os Sapos de Manuel Bandeira. O poema que é uma crítica à poesia parnasiana e que causou no público uma reação extremamente adversa, certo? Então nós temos aqui com vocês, no primeiro dia da Semana de Arte Moderna, a apresentação de uma palestra de Graça Aranha, o escritor do pré-modernismo, que como diplomata tinha viajado à Europa, conhecia o modernismo. Na volta ele apadrinhou os modernistas, ele se tornou um padrinho do modernismo, ele era mais velho, conceituado, intelectual consagrado, e ele aderiu à modernidade da semana. Foi ele o encarregado de fazer a palestra inicial, nós veremos um fragmento dela, na primeira noite. Na segunda noite nós temos o Vila Lobos, nós temos o Ronald Carvalho com a apresentação, a declamação, e não é só a declamação, uma apresentação do poema Os Sapos, que causou uma reação extremamente negativa no público. O público avacalhou a apresentação imitando barulho de sapos. E na terceira noite, mais tranquila, menos confusa, até porque a barulheira toda já tinha acontecido, mas quando tudo parecia terminar bem, Vila Lobos sobe ao palco com um guarda-chuva e calçando sandália, certo? Então nós temos aqui uma semana com 3 saraus provocativos, a semana entendida como um evento futurista. Nós já fixamos com vocês aqui no início, a influência futurista é a principal influência do modernismo, e as reações do público, as reações da imprensa, não foram assim tão amplas. Foram reações negativas. Nós veremos aqui 2 reações da imprensa em relação à semana. A imprensa tratou de maneira negativa porque era um evento novo, um evento vanguardista que trazia o novo. E claro que o novo não vai ser compreendido de imediato, certo? As vanguardas não serão compreendidas de imediato. Quando elas são compreendidas, elas já deixam de ser vanguardas. Eu verei com vocês na sequência a leitura do poema, a leitura de um fragmento da palestra de Eu verei com vocês na sequência a leitura de um fragmento da palestra de Graça Aranha, a leitura do poema Os Sapos, declamado por Ronald Carvalho na Semana de Arte Moderna, e depois nós faremos aqui a conclusão do evento com as manifestações da imprensa e os desdobramentos da Semana de Arte Moderna, certo? Quando foi realizada a Semana de Arte Moderna, Manuel Bandeira já era amigo dos modernistas paulistas, especificamente de Mário e Oswald de Andrade. Então ele já conhecia o grupo e ele não participou alegando problemas de saúde. Manuel Bandeira tinha tuberculose. Mais tarde ele explicou que ele não foi à Semana de Arte Moderna porque ele não concordava com as críticas extremadas, violentas ao parnasianismo. Manuel Bandeira entendia que o parnasianismo era um movimento ultrapassado. Em 1922 não tinha porquê, e o parnasianismo continuava, não tinha porquê produzir poesia parnasiana mais, certo? Então ele era contrário ao que ele chamou de parnasianismo retardado. Mas ele não concordava com as críticas violentas feitas então às obras parnasianas. Até porque ele tinha um conceito de que ninguém fez soneto tão bem no Brasil quanto Olavo Bilac. Então ele não foi à Semana de Arte Moderna. Há uma foto do Manuel Bandeira como participante da semana, mas é uma foto tirada alguns dias antes, uma foto dos realizadores da semana, dos organizadores da semana. No evento ele não estava. Mas o poema dele, Os Sapos, estava.
O poema foi declamado pelo poeta carioca Ronald Carvalho, um dos rapazes mais brilhantes da época. Ronald Carvalho tinha participado da criação do modernismo português com Fernando Pessoa, na revista Orfeu em Lisboa. Ele já conhecia o modernismo, ele voltou ao Brasil inflamado, agitador, certo? E participou intensamente da Semana de Arte Moderna. Mas o tempo se encarregou de provar que essa obra era uma obra menor. Hoje nós não estudamos a obra do Ronald Carvalho, certo? Ele ficou para trás. Mas como um dos principais organizadores, um dos principais agitadores da semana. E um dos pontos altos da semana foi dele. Ele fez algumas palestras, explicou algumas obras antes, mas na segunda noite a declamação do poema Os Sapos entrou para a história da cultura brasileira, certo? A crítica, a porrada na poesia parnasiana e o elogio à poesia modernista. Acompanhe comigo na sequência a leitura e análise do poema Os Sapos, declamado em 15 de fevereiro de 1922, no segundo sarau da Semana de Arte Moderna, por Ronald Carvalho. Tranquilo? Vamos lá. Quando nós vislumbramos o passado, nós devemos fazer isso com o olhar da época, certo? Em 1922, as condições de comunicação no Brasil eram precárias. As notícias demoravam um tempo para poder chegar a Belo Horizonte, ao Rio, a Recife, a Porto Alegre. Portanto, o impacto da Semana de Arte Moderna no início não é um impacto tão violento, tão contundente. Ele vai se espalhar no decorrer da década de 1920. E em São Paulo, na capital paulista, o evento foi recebido com muitas restrições por parte da imprensa. Então nós temos aqui a Folha da Manhã, que é a Folha de São Paulo hoje, o Estadão, que já era o principal jornal do Brasil. O tratamento dado à Semana de Arte Moderna como um evento anarquista, uma bagunça de jovens intelectuais, de jovens artistas, que na época não tinham ainda uma importância, não tinham firmado no cenário artístico do Brasil. Eram artistas jovens, pouco conhecidos, e foram vistos pela elite conservadora, representada pelos dois principais jornais da época, já os dois principais jornais da época, recebidos de maneira negativa, certo? Nós temos aqui dois fragmentos, duas críticas feitas ao evento, um evento chamado de evento futurista, e o tratamento dado é um tratamento dispensado a jovens que não tinham o que fazer na vida e que estavam ali simplesmente para poder perturbar a ordem, certo? Nós leremos dois fragmentos e leremos nessa perspectiva. De que ninguém na época, ninguém na época é força de expressão, é hipérbole, tá? A elite conservadora da época, a imprensa, a crítica conservadora, não via muito futuro no evento da Semana de Arte Moderna. Porém, como qualquer evento de vanguarda, a semana foi a semente. Essa semente foi germinando, foi criando raízes e foi espalhando pelo terreno, certo? Ela vai se espalhar para Minas, vai atingir Carlos Drummond de Andrade em Minas, vai para Recife, vai atingir Gilberto Freire, e aí nós teremos na sequência Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Jorge Amado, vai para o Rio de Janeiro, o Grupo Festa, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge Lima e depois Carlos Drummond de Andrade, vai para o Rio Grande do Sul, na revista do Globo, a revista em que apareceu o maior escritor gaúcho de todos os tempos, Érico Veríssimo. Então nós temos aqui a ideia da Semana de Arte Moderna como uma semente que vai fecundar, que vai criar raiz, e as raízes estenderão por todo o país e de repente as árvores crescerão, certo? E nós temos em São Paulo um impacto com a publicação de revistas. A semana desencadeou toda uma agitação cultural em São Paulo. Então nós temos uma sequência de revistas, a revista Claxon, a revista Terra Roxa, a revista da Antropofagia, os movimentos que são desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Mas esses desdobramentos nós veremos posteriormente já no estudo da obra de Oswald de Andrade, certo? Isso aí já é objeto da próxima aula. Neste momento agora nós estamos com a Semana de Arte Moderna, o evento, os antecedentes, a semana em si e as consequências imediatas da semana, certo? O primeiro grande impacto modernista na cultura brasileira, um evento único no Brasil. Nós não tivemos antes e nem depois um evento com tamanha envergadura, um evento de tamanha importância, certo? Então é esse evento que nós trabalhamos nessa aula. Tranquilo, meninos? Eu lerei com vocês agora dois fragmentos da imprensa sobre o movimento e nós faremos um comentário breve para poder finalizar, tá ok? O último dia da semana, o último sarau, o terceiro sarau, 17 de fevereiro, na sexta-feira, corria tranquilo, foi um dia tranquilo. O teatro já estava apenas com as pessoas mais ligadas aos participantes, o público mais ligado o público conhecedor do modernismo, das vanguardas. Então tudo corria tranquilo, calmo, até o momento em que Vila Lobos sobe ao palco, calçando sandália e com guarda-chuva. O público considerou que era uma ofensa futurista e reagiu.
Mais tarde houve problema, houve polêmica e houve uma maior confusão. Mais tarde ele justificou falando que tinha um calo, portanto foi de sandália, um calo que o machucava, que o incomodava e que chovia muito, daí o guarda-chuva, certo? Então na última noite, tranquilo, é o desfecho da Semana de Arte Moderna. Nos próximos encontros nós veremos os desdobramentos da semana, a extensão da semana, as consequências da semana, o impacto que ela causou na transformação cultural do Brasil, certo? Eu verei com vocês agora 2 fragmentos da imprensa da época, um fragmento da Folha, na época Folha da Manhã e Folha da Noite, aqui um fragmento rápido. Foi, como se esperava, um notável fracasso a resta de ontem da pomposa Semana de Arte Moderna, que mais acertadamente deveria chamar-se Semana de Mal às Artes. E um do Jornal do Comércio, estava buscando um do Estadão, mas o do Estadão estava difícil de encontrar, tá? Enterro dos vivos, a Semana de Arte Moderna está para acabar. É pena, porque, com franqueza, se do ponto de vista artístico aquilo representa um definitivo fracasso da escola futurista, como divertimento foi insuperável. Certo? Então, que a imprensa que não levou a sério, que não considerou o evento como evento sério, considerou mais como circo, corriam os boatos, a imprensa mesmo divulgava isso, que as moças de família deveriam ir à Semana de Arte Moderna, porque lá aconteciam coisas. Então, esse impacto aqui, um impacto pequeno, e a cobertura da imprensa é uma cobertura menor e movida por caráter depreciativo. Não há aqui uma expressão crítica positiva em relação à Semana de Arte Moderna, certo? O evento aqui, o fracasso da escola futurista, eu observei com vocês mais de uma vez que a semana foi um evento futurista, depois o modernismo brasileiro vai se desgarrar do futurismo, mas aí outro fator, certo? Então, os comentários aqui de que não passou de um circo, de uma atitude inconsequente de jovens intelectuais que ainda não eram reconhecidos, certo, meninos? Então nós teremos na sequência os desdobramentos da semana, eu verei com vocês esses desdobramentos, bons estudos para vocês, boa semana, abraço, tchau do titio Simbas. Então, aconteça o que acontecer, porque o mundo não vai acabar, a impressão que a gente tem hoje é que a Terra parou, que o mundo acabou, mas a Terra não parou, o mundo não acabou, o movimento continua. Em 1922, o Estado de São Paulo prepara um grande evento para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna. Então esperamos que, principalmente nesse momento de crise, que alguma coisa surja, que alguma coisa arrebente, que aquela sementinha que está fecundando, que ela dê raízes e que ela finalmente dê as árvores e dê frutos. Nós precisamos disso, certo? Então a gente aguarda, há toda a preparação para o centenário da Semana de Arte Moderna em 2022. Então nós esperamos que nesse espaço de tempo, daqui até 1922, realmente tenha algum impacto, tenha algum evento impactante, afinal tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa acontecendo do ponto de vista cultural, econômico, político e social, e nós esperamos que isso aconteça de vez para transformar, para modificar, para tirar o país, a sociedade, todos nós desse marasmo que nós vivemos, certo? Então nós esperamos que em 22 realmente alguma coisa parecida com a Semana de Arte Moderna, que seja o elemento agregador, o elemento iniciador de uma transformação profunda. Naquela época nós tivemos lá no início da década de 20 e posteriormente uma série de transformações políticas e econômicas no Brasil que culminaram na ascensão de Getúlio Vargas e numa modificação profunda do Brasil como país, como Estado, como nação, certo? Então é necessário que algum evento impactante aconteça. Então, como nós já sabemos que o entorno de São Paulo prepara todo um evento para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, então nós esperamos que isso seja um motivo, o elemento que vai marcar a explosão de outros fatos, de outros acontecimentos que modifiquem novamente a nossa cultura, a nossa política, a nossa economia, a nossa sociedade, certo? Eu tenho uma visão extremamente otimista de vida. Eu espero por um mundo melhor sempre, tá? Senão, não teria por que eu ser pai e ser professor. Eu sou otimista por excelência, certo, meninos? Então, nós sairemos dessa e nós nos reencontraremos em breve. Espero que seja mais breve do que a gente imagina, tá? Boa semana, bons estudos, tchau, abraço do titio Simbas.